Olá, meus amigos, minhas amigas, movidos pelo medo ou movidos pelo amor? Esse é o tema do quarto episódio da série Órfãos da Pandemia. E para abordá-lo, estamos aqui com a convidada especial, Kátia Muniz, psicóloga, psicanalista, coach, mestre e doutora pela Universidade Complutense de Madrid. Kátia, prazer enorme estar com você aqui, recebê-la no nosso canal. Eu sei que a sua agenda é muito cheia. Obrigado pela disponibilidade, pela participação e seja bem-vinda. Eu que agradeço pelo convite. Boa noite. Medo e amor são duas forças motrizes do ser humano. Ambos são sentimentos inerentes à condição humana. A pandemia despertou esses dois sentimentos? Fala um pouquinho de cada um desses dois sentimentos, por favor. Em relação ao medo, o medo é inato do homem, né, do ser humano, né? Sempre que ele está em alguma situação de risco iminente, né, de perigo iminente. Então, esse é um medo inato. Mas, além do medo inato, existem os medos imaginários, né, onde não temos nenhum tipo de perigo iminente, real, né, e mesmo assim temos medos, né? Medo de ficar doente, medo de sofrer no amor, medo de perder o emprego, enfim, como na pandemia, medo de pegar o vírus, né, tão pequeno e poderoso, medo de perder entes queridos que foram contaminados, enfim. Então, esse a gente diria que são os medos imaginários. Em função dessa questão da pandemia, né, o medo e a ansiedade eles estão cada vez mais presentes na população brasileira, né? Porque, como eu já falei, essa crise provocada pelo coronavírus, é importante levar em consideração que esse cenário pode levar as pessoas não só a ter medo e estarem ansiosas, mas a terem estresse, se sentirem solitárias, frustradas, entediadas, irritadas e muitas vezes até entrar em processos depressivos, né? E que a gente não perca a perspectiva de que depois, pós-pandemia, esses estados até podem perdurar, né? Então, não é só porque a gente está em pandemia que todos esses medos estão aí à tona e que quando terminar a pandemia, esses medos vão desaparecer. Não, pelo contrário. Eles podem até perdurar, até porque esses medos já existem antes mesmo da pandemia existir. Há também, o que eu gosto muito de citar, os impactos psicológicos e emocionais gerados pela nossa sociedade brasileira, que também nos causa muito medo, né? Então, além dos nossos medos imaginários, nós temos uma sociedade que também nos provoca muitos medos, nos gera muitos medos imaginários, né? E que nos impõe estar em movimento a todo tempo e nunca parar. Essa sociedade é uma sociedade capitalista que ela não... O lema dela é: você não pode parar para refletir, né? Você não pode pensar. Você tem que estar a todo tempo em movimento, né? Mesmo que seja um movimento vazio, sem pensamento, e consumir, né? Consumir é o lema do mercado, né? E produzir todo o tempo, o que nos obriga a viver fora de nós mesmos, né? Então, é uma sociedade que nos obriga a viver para fora e não para dentro. Então, é uma sociedade que não nos permite parar para refletir sobre o nosso mundo interno e sobre o nosso mundo psíquico. Então, nesse aspecto, eu sou super favorável de que tenha acontecido a pandemia, né? Porque, de certa forma, nos obrigou e obrigou a todos a parar e refletir. Muitos estão refletindo e muitos estão com medo, mas mesmo assim refletindo. Falando de novo da minha clínica, eu tenho alguns pacientes que progrediram muito com a pandemia. Olha que paradoxo, né? Eles poderiam estar deprimidos, até porque quase todos ficaram em confinamentos. Eu não tenho população de pacientes, não são muito idosos, é uma população jovem, né, entre 30 e 40 e poucos anos, tem poucas pessoas acima de 50,
Então, foi um efeito ao contrário, quer dizer, eles aproveitaram bastante a pandemia para refletir, para ter insights, enfim. Ninguém parou a consulta, ninguém suspendeu o atendimento. Então, nesse sentido, a pandemia favorece, quer dizer, apesar da sociedade gerar medo, também existe um cenário de que é um momento de aprendizado, de recolhimento e de refletir nesse mundo interno, que a gente não faz, de modo geral, né? Porque a sociedade não nos permite, porque a gente tem que trabalhar, produzir, e consumir, né? E cada vez mais não pensar. Bom, tu tem dois lados, né? A pandemia trouxe um lado positivo para algumas pessoas, sempre. Sim, acho que para muitas pessoas teve um lado positivo, né? Acho que eu assim, como psicanalista, digo que para muitas pessoas, pelo menos as pessoas do meu meio, a grande maioria só aproveitaram e estão aproveitando, até porque não terminou ainda, né? Então, uma outra coisa que eu gostaria também de marcar, que eu sempre falo dessa sociedade capitalista, né? Que eu gosto sempre de fazer um diálogo entre a psicanálise e a sociologia, né? Que foi até um dos temas do meu doutorado. Então, eu sempre gosto de marcar que essa sociedade capitalista, que forclui o sujeito, né? Quer dizer, não deixa o sujeito viver por ele mesmo, fazer as próprias escolhas, desejar por ele mesmo, ele faz, principalmente através das mídias sociais, uma manipulação. Então, na verdade, a gente não escolhe nada, né? A gente é induzido a escolher o que a gente imagina que a gente necessita. Então, e a gente, às vezes, nem necessita desses objetos. Então, mais ou menos, com que eu gosto de falar de objetos de gozo, que é um termo técnico, né? Então, é uma economia do mercado que reduz o espaço do sujeito, né? E faz com que ele produza e consuma objetos de gozo. E aí... Tipo uma projeção de desejos. Projeção. Ele cria uma demanda, ele faz uma manipulação inconsciente e cria uma demanda no sujeito que o sujeito acha que é uma necessidade, né? Mas, na verdade, ele nem necessita daquilo. Aquilo foi algo que foi demandado, né? Foi manipulado inconscientemente. Que você usa essa metáfora para comparar o sistema capitalista com um amo e senhor moderno, que escraviza a partir da criação de demandas. Então, eu acho que vem exatamente o que você estava falando aí, né? Exatamente, é isso que o discurso capitalista faz, é uma metáfora do amo, né? O amo enquanto senhor e nós, seres alienados, né? Enquanto alienados, escravizados e manipulados por essa demanda em detrimento de necessidades, né? Eu gosto muito desse termo amo, que eu acho que caracteriza muito a sociedade que a gente vive. E aí, falando do amor agora, né? Então, já me antecipei, já dei uma palha, que apesar desse movimento de grande certeza que a gente está vivendo, né? Ao mesmo tempo, como eu já disse, é um período que nos convida a uma reflexão, né? Não só também do nosso mundo interno, do nosso mundo psíquico, mas do nosso estilo de vida, sobre nossos afetos, nossas relações, como é que a gente se relaciona com os filhos, com os amores, com a mãe, com a família, enfim. Então, também é um momento que promove o estabelecimento de vínculos, né? Por isso que eu, de novo, repito, a pandemia traz medo, sim, um medo muito, às vezes, provocado pela sociedade, né, pelas mídias sociais, mas provoca medo, mas, ao mesmo tempo, ela deixa espaço para que o amor possa circular de uma outra forma. Porque as pessoas fazem uma confusão muito grande, né, com amor, desejo, paixão, enfim. Mas também não vou entrar nesse mérito. Só vou dar, mais ou menos, falar algumas coisas que eu geralmente costumo falar para as pessoas quando me perguntam sobre o amor, porque as pessoas têm um ideal de plenitude que também é meio que colocado como um chip na cabeça da gente, né? Que o amor é ideal de plenitude, né? Que você precisa do outro, da banda, da sua laranja, da sua alma gêmea para se completar e ter felicidade. Então, isso também é uma manipulação, né? E, na verdade,
o amor só é possível através de uma equação, que eu gosto muito de falar dessa equação, né? Que o amor é igual a 2 inteiros que se encontram e compartilham, né? Compartilham a vida. E não duas metades que buscam completude. Então, acho que essa é a grande confusão que as pessoas pensam sobre o amor, que o amor é um completar o outro. E por isso tem tanto medo de abandono, de apego, de perdas, até de perda de independência, perda de uma série de coisas imaginárias. Quando, na verdade, o amor é justamente o contrário. São 2 inteiros que compartilham, né? Não são 2 metades que se complementam. Então, eu sempre costumo dizer que o amor... Fala. Só para não perder aqui, você colocou muito bem essa coisa na questão, principalmente do casal, né? De vínculos entre casais, né? Afetivos entre casais. Mas tem também o amor parental, outras formas de amor. Amor, e muito se falou nessa pandemia, inclusive, em amor incondicional, em amor pela humanidade, né? Que seria uma coisa necessária de se resgatar. Né? Então, também se aplica nesse caso, essa sua visão que o indivíduo, antes de tudo, tem que estar completo para poder amar até incondicionalmente a humanidade, que seja. Sim, até porque se você não se ama, você não tem condição de amar ninguém, né? Então, é uma questão assim, para amar, tem que se amar primeiro. Assim, é bem autoajuda, mas não é muito a minha linguagem, mas vou falar bem assim para ficar bem didático, compreensível, né? Não dá para amar ninguém se a gente não se ama e não está inteiro, né? Porque senão o outro acaba sendo uma escolha por necessidade e não por um desejo, né? Essa é a confusão que as pessoas fazem. Muitas vezes as pessoas escolhem um companheiro ou um amigo por necessidade, para completar um vazio existencial, uma angústia existencial que sempre vai existir e que o outro não está nesse lugar para completar ninguém, né? Enfim, então o amor implica entrega, né? Correr riscos, e por isso as pessoas têm tanto medo de amar, né? Porque as pessoas confundem amor com dependência e completude, né? Quando, na verdade, o amor é totalmente o contrário. Então, de novo, a nossa sociedade, ela valoriza isso, né? Relações fugazes, relações, o ideal de plenitude, ela invoca, né? Como se fosse uma vozinha no nosso cérebro o tempo inteiro dizendo: você tem que achar o seu par, tem que achar sua alma gêmea, tem que achar sua banda de laranja, você tem que amar incondicionalmente todo mundo, senão você é egoísta, enfim. E tudo isso vem dessa inscrição psíquica, né, que a gente está inserido na sociedade, onde induz o sujeito a cada vez mais buscar relações fugazes e livres de compromisso, ou seja, ao sujeito não se vincular, né? Amores líquidos, né? Como se... Exatamente. Inclusive, eu dei até uma palestra sobre amores líquidos. Depois, se você quiser, eu te mando a gravação. Amores líquidos do Ballmer, né? Que tão bem explicou sobre isso, né? Então, essa sociedade atual, né, e dessa geração Y e Z, porque nós somos a geração... Não somos do Baby Deixa Boom. pra lá. Nós somos geração X. Mas os nossos filhos... A minha filha é geração Y e o seu filho é geração Z, né? E eles estão inseridos nesse mundo líquido, né? Onde afetos, vínculos, compromissos, isso nada vale, né? O que vale é recente, atual, fugaz, trocar, estragou, troca, enfim. Então, a gente pode, por exemplo, eu posso inferir, né, que as pessoas, que a sociedade contemporânea está preocupada em ter em detrimento do ser, né? É uma sociedade, e aí eu digo que é uma sociedade hedonista, porque está só para o prazer, né, e prazeres imediatos, rápidos e fugazes. É uma sociedade narcisista, né, egóica, né, ligada ao seu ego, cada vez mais inflado, né? Adora a superficialidade e adora o novo que muda a cada instante. Isso tudo manipulado inconscientemente
pela nossa sociedade capitalista. E quando pesquisamos o antônimo da palavra amor no dicionário, ou mesmo perguntamos a alguém, né, qual seria o sentimento oposto, antagônico a amor, a resposta mais comum que se tem é ódio, raiva, detestação, por aí, nessa linha. Né? Sim. O medo, porém, é um sentimento que pode se contrapor ao amor. Sim. Eu vou citar um trecho de uma música que eu gosto muito, de Beto Guedes, que fez muito sucesso lá na geração X, ou não sei, né? Y talvez, mas está aí, continua aí. Acho que ele é X, igual a gente. Mas que eu acho linda, e que diz muito sobre essa questão. O medo de amar é o medo de ser livre para o que der e vier, livre para sempre estar onde o justo estiver. O medo de amar é o medo de ter, de a todo momento, escolher com acerto e precisão a melhor direção. Medo se contrapõe ao amor e vice-versa. O amor pode se contrapor ao medo. Vou te dizer mais uma coisa. Nessa pandemia, por exemplo, se ouviu muito, né, dizer que tínhamos que resgatar o amor. Até falei, amor incondicional, nos voltarmos para o lado afetivo, para a afetividade, né, com os nossos, com todo mundo, né, que tinha que extrapolar, inclusive, esse negócio de só família, que a gente tinha que amar, que era uma receita para vencer o medo. Então, recolocando a pergunta, o medo se contrapõe ao amor e o amor se contrapõe ao medo? Sim, o amor e o medo são opostos, né? Como você começou falando, que as pessoas acham que o antagonismo do amor é o ódio, na verdade não é, porque é uma relação ambivalente, onde amor há ódio, onde há ódio há amor, né? Então, as pessoas que se amam são as pessoas que se odeiam, né? Perfeito, perfeito. Então, a gente não está falando, não são antagônicos, ódio e amor, são complementares. Né? São irmãozinhos, os dois estão ali juntinhos. Mas o medo é o oposto do amor, sim, né? Porque, principalmente o medo imaginário, provoca no sujeito esse sentimento de que, se ele amar, ele vai perder a liberdade, se ele amar, ele pode ser rejeitado, se ele amar, ele pode perder o amor, né? Ele pode sofrer desse desapego, pode deixar de ser amado, enfim. Então, tem uma série de medos imaginários que circulam o amor. Então, nesse sentido, eles são opostos, porque o medo não promove o amor, pelo contrário. Né? E aí eu vou citar o Paulo Freire e o Ernesto Marlo, que eles falam assim, duas frases que eu gosto muito e que talvez simplifique e ilustre o que eu estou falando. Né? O Paulo Freire falou: o oposto do amor não é como muitas vezes ou quase sempre pensam que é o ódio, mas o medo de amar. Já o Ernesto, que é um escritor argentino, ele fala: não amar por medo de sofrer é como não viver por medo de morrer. Então, nesse sentido, o medo é oposto ao amor, completamente. Durante a pandemia, sob a égide do medo, muito se falou em amor como solução. E isso, de certa forma, a gente já colocou aqui, corrobora, né, esse antagonismo entre esses dois sentimentos. Então, ou seja, cultivando-se, eu vou colocar de uma outra forma, assim, só para ficar bem mais claro ainda para o público, né? Cultivando-se o amor, né, inibe-se a manifestação do medo, e vice-versa, em contrapartida, né? Cultivando-se o medo, ou seja, o medo se propagando, né, como se propagou, inclusive, nessa pandemia, né, de certa forma, inibe a manifestação do amor. Correta essa colocação? Sim, claro. Sim. Vários sistemas socioeconômicos têm no medo um dos seus pilares organizacionais basilares, inclusive o sistema capitalista. Né? Esses medos imaginários todos, bota medo aí, né? Medo de envelhecer, medo de ficar doente, não ter plano de saúde, medo de ser assaltado, multado, medo de não vencer na vida, medo de ser um perdedor,
medo de não corresponder às expectativas criadas pelo próprio indivíduo e pela sociedade, e cobradas pelo próprio indivíduo e pela sociedade. Esse aí é um dos mais imaginários, o medo de não corresponder. Bom, eu acho que durante essa pandemia, usou-se muito esses medos para experimentos de controle social. Diga-se de passagem, com uma justificativa, uma forte justificativa moral, que é vamos preservar a saúde, ou a saúde acima de tudo. Então, com esses medos, né, propagados, difundidos, experimentou-se vários tipos de controle social, né, que podem ser aplicados depois, inclusive, para outras coisas, que não seja motivos sanitários, né, diga-se de passagem. Claro. E a gente viu também um efeito manada, ou seja, as pessoas tendendo a seguir determinadas diretrizes, né, até se indignando com quem não seguisse, né, e houve muita politização e tal, mas a gente observou que houve, sim, um comportamento de se agrupar em manadas, né, esse efeito manada, ou seja, estamos falando de manipulação de massa, de controle social, de efeito manada, ou seja, esse medo imaginário, então, ele seria o propagador, né, desse comportamento de manada do ser humano? Sim. Independente de pandemia, independente de estarmos em pandemia ou não, antes, como eu disse no início, antes mesmo da pandemia, a sociedade capitalista, com esse discurso do amo, manipula justamente esses medos imaginários, né? Não são os medos reais de perigo iminentes, né? São os medos imaginários. E quanto mais alienado o sujeito for, mais ele entra nesse medo do efeito manada, né? Que nada mais é que um aprisionamento do sujeito do inconsciente, né? Quer dizer, é um distanciamento do sujeito das suas reais necessidades, dos seus reais desejos, da sua própria história, do que ele quer fazer da vida dele, enfim. Então, essa manipulação já existe muito antes da pandemia, né? É um sistema de controle, né, social, que, se a gente não toma muito cuidado, a gente é capturado e entra nessa manada, né? Por isso que a psicanálise está na contramão desse discurso capitalista, né? Ela quer tentar não forcluir o sujeito, porque o capitalismo ele forclui, né? Ele tira o sujeito do seu percurso desejante, né? Ele quer mais que o sujeito faça o que ele acha que é o melhor para que as demandas, as necessidades que a própria mídia inventa para aquecer o mercado, né? E nos tornar efeito manada, principalmente no consumo, né? Então, sim, esse medo é manipulado, sim, pela nossa sociedade capitalista, é manipulado, sim, pelas mídias sociais, mas o medo que eles manipulam são os medos imaginários, né? Não sim. São os medos reais. E aí aprisionam todos na alienação. E por isso a importância de se fazer análise. Deixar a sardinha do meu lado. Então, eu resumiria que o medo está ligado ao próprio instinto de sobrevivência, mas que as sociedades se apegaram demais ao medo como instrumento de manipulação de massa. E eu vou dizer só uma observação. É mais fácil para a gente, hoje, observar a sociedade capitalista. Nossa, brasileira, inclusive, é mais fácil para a gente, porque a gente vive aqui. Né? E a sociedade, é o tipo de organização social hegemônico no mundo, né, hoje. Mas outras sociedades que a gente tem registros históricos, né, como sociedades que tentaram se organizar socioeconomicamente de forma diferente, socialismo, né, experimento comunista, socialista, usaram também manipulação, o próprio fascismo, nazismo, usaram medos como instrumento e outros de controle social, de manipulação, manipulação de massa,
para o controle social, para exercer o controle social, né? Ou seja, e propagando esse efeito ou comportamento de manada, né? Vou mudar um pouquinho. Esse efeito de manada no sentido de que somos todos alienados e estamos todos sujeitos a esse amo senhor tipo de manipulação capitalista. Ou de outro tipo, né, que vem aí por aí. Outro tipo. Assim como o medo, outros sentimentos ou emoções podem ser usados ou são mais fáceis de serem utilizados como justificativa para o exercício de alguma forma de controle social, como a gente viu na pandemia, o medo sendo utilizado? Lhe ocorre algum outro sentimento? Sim, me ocorre. E acho que não penso nem só em controle social, não. Penso também em controle de ser humano para ser humano, que é a culpa, né? É um grande gerador de controle, né? É um grande manipulador, né? Um grande gerador de relações abusivas e avassaladoras, onde o outro fica nesse lugar de culpado, né? Então, a culpa me vem, é um sentimento que me vem como... E pode ser usado também como manipulação de massa, propagador de controle. De controle de efeito manada, né? De comportamento de manada, né? Sim. O ser humano, no final das contas, prefere ser controlado? Em outras palavras, ser controlado, guiado, comportar-se em manada é uma característica intrínseca do ser humano ou não? Olha, nenhum sujeito, né, nenhum ser humano sujeito, não alienado, prefere ser controlado, né? Agir em manada não é do ser humano, né? Do sujeito desejante, né? Ele se torna manada e se torna controlado por estarem alienados, né? Então, eu falo sempre dessa palavra alienado, né? Então, quando existe um sujeito que controla no seu inconsciente, conscientemente, o seu desejo, e aí não há alienação, e aí não há controle, né? Aí não há correspondência ao outro, aí não há medo de amor, não há medo de se vincular, nem muito menos correr o perigo de ser manipulado pelas mídias sociais e pela sociedade capitalista, né? Então, na minha leitura, o sujeito não nasceu para ser controlado e muito menos não nasceu para ser manada. Não, nós não somos, até por partir por um princípio óbvio, que não somos seres iguais, né? Somos seres individuais, singulares, subjetivos, cada um com a sua própria história, com as suas próprias angústias e com seus próprios vazios existenciais. Então, não é do sujeito, não é do ser humano ser controlado, nem pertencer a manadas. Tem uma coisa que eu acho ótima aqui da física quântica, agora você até um pouco aqui dá uma viajada mesmo, isso aqui do nosso tema um pouquinho, mas para voltar já. Mais de 90% do universo são campos potenciais informativos. E nós, como outros seres, somos a concretização, a materialização de algumas dessas informações que ficam vagando por aí. Só que o nosso DNA é único, cada um de nós é único. Não existe outro, nem irmãos gêmeos, não existe uma pessoa igual a outra. Não existe um DNA igual a outro. Então, somos indivíduos, antes de tudo, né? Eu acho que isso aí é uma coisa incontestável, assim, cientificamente até agora. E agora a gente, por outro lado, nós somos, né, o ser humano é um ser social. Agora você colocou uma coisa muito interessante, que uma coisa é se relacionar socialmente sem ser manipulado, sendo o indivíduo, mantendo a sua individualidade, e isso, a sua liberdade, né, de opção, de escolha, e o respeito e aceitação do outro, mesmo que diferente, é necessária.
nesse tipo de relação sem manipulação. Porque senão a manipulação vem daí, vem de você querer que o outro siga a sua vontade ou se comporte de acordo com o que você espera que ele se comporte. É isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Isso você falou, você tocou num ponto importantíssimo, né? Que como o amor liberta, né? Que eu falei lá na frente, o amor liberta, né? Então, para ele libertar, ele tem que aceitar o outro com as diferenças dele. Já Lacan vai dizer que o amor é falta, né? Você ama o outro, a falta que você tem. Ele tem uma frase que é complicadíssima, nem todo mundo gosta dessa frase, mas eu amo. Ele fala, amar é dar o que não se tem àquele que não é, né? Ou seja, ele está falando de falta, né? E para ter essa relação de reciprocidade, porque o amor não é complementariedade, é reciprocidade, você tem que lidar com a falta do outro, né? Nós somos seres individuais, subjetivos e singulares, mas também seres faltosos. Por isso que a sociedade nos pega, né? Porque a gente imagina que a nós nada nos falta, né? E que qualquer objeto vai completar esse nosso vazio existencial. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado realmente com todo tipo, né, de controle, de tentativa de controle, né? A gente tem que estar sempre com o pé atrás, porque elas vêm sempre escamoteadas, né? Muito obrigado mais uma vez. Obrigada a você, Paulinho. Espero que tenha sido claro.